Hoje o programa Diálogo Sem Fronteira tem a satisfação de receber o professor Paulo Bava de Camargo. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, é um prazer estar aqui. O professor Paulo Bava de Camargo, ele tem uma formação bastante específica, porque formado em Ciências Sociais pela USP, depois seguiu em mestrado, doutoramento na área de Arqueologia, também pela Universidade de São Paulo, e atualmente desenvolve pesquisa de pós-doutoramento, com apoio da FAPESP, na Universidade Estadual de Campinas, sempre centrado na questão da vida marítima à beira-mar, da relação do homem com o mar. Então, gostaria de começar, professor Bava de Camargo, com essa questão do que é a vida beira-mar. A vida beira-mar, ela permite uma grande possibilidade de arranjos, né? Tanto para a subsistência dos seres humanos, que é um ambiente bastante rico em alimento, em outros recursos, e também permite uma melhor locomoção de coisa que muitas vezes há 100, 200, 500 anos atrás não era possível pelos caminhos terrestres. Então, tanto mares quanto estuários, rios, permitem uma comunicação mais eficiente entre os diversos pontos do litoral. Esse é um aspecto que, historicamente, acho que é importante ressaltar, porque hoje em dia nós temos estradas, linhas de ferro e outros meios de transporte aéreo, mas até muito recentemente, até 100 anos atrás, digamos, o principal meio de transporte era por veia marítima, ou pelo menos por água, por barcos, né? Então a pergunta que eu faria é assim, essa questão da população que mora no litoral, qual a sua relação também com os barcos, com a questão de portos? É uma relação bastante dinâmica, porque ao mesmo tempo que existem os povos do mar, né, os agentes do mar, os marinheiros, os que trabalham na faina marítima, existem também as pessoas que vivem à beira-mar, mas não necessariamente trabalham com essas embarcações, né? São formas de vida relacionadas a esse contato terra-água, mas uns nunca vão para o mar, ou muito raramente, e outros praticamente vivem no mar, né? E isso era muito mais profundo há tempos atrás, quando efetivamente só existia essa forma de comunicação entre as diversas localidades, né? Ou essa era a principal forma de comunicação. Agora, como alguns estudiosos ressaltam a importância justamente do mar como meio de comunicação. Então, o Mediterrâneo antigo, o Mediterrâneo até hoje, como ligado pelo mar, mas o historiador Sérgio Buarque de Holanda, grande historiador brasileiro, que propunha que os portugueses colonizaram o mundo justamente na costa, e em particular no caso brasileiro. Então, o que eu pergunto a você é em que medida esse caráter costeiro dos séculos aí anteriores conformou também a maneira de encarar o mundo aqui no Brasil, os brasileiros. Sendo a principal forma de comunicação, né, era muito mais... As relações elas se davam não tanto por distâncias, mas por rotas marítimas. Então era muito mais... As pessoas de Santos, por exemplo, podiam ter muito mais ligação com as de Paranaguá e Rio de Janeiro do que efetivamente São Paulo. Até tinham essa relação de comunicação, elas eram frequentes, as subidas e descidas da serra, mas a identificação maior era com os povos litorâneos de outros portos, né? Que os contatos eram muito mais, talvez mais frequentes e mais intensos, né? Tanto de passageiros quanto de mercadorias. Quer dizer, essa ligação da costa, quase que como se fosse assim voltado um pouco as costas para o interior, e principalmente depois da serra, seria isso? De certa forma sim. Apesar desse contato existir entre serra acima e litoral, o fluxo era muito mais intenso
nessas planícies costeiras e nessas cidades portuárias, né? Elas permitiam uma melhor circulação e talvez a identificação fosse maior também com o modo de vida dessas pessoas. Talvez eles se relacionassem muito mais entre percebendo o seu semelhante como um outro habitante do mar, de terras mais distantes e tal. Uma coisa que chama a atenção é que justamente nessas cidades, principalmente nas cidades que têm uma ligação portuária mais clara, como é o caso de Santos, Rio de Janeiro, Salvador, uma percepção por parte, inclusive, da população de que historicamente estão ligadas, esses portos estão ligados entre si, né? Esse modo de vida à beira-mar por oposição digamos, ao que aconteceria nas fazendas, no interior, em locais distantes do mar. Então, aí uma questão que eu ponho é em que medida justamente essa civilização, digamos assim, do mar tem a ver especificamente com o porto. Em que medida, nesses últimos séculos, o porto em si também é um elemento que conforma a vida de algumas cidades. O porto é aquele equipamento necessário para intermediar o contato entre a terra e as embarcações, né? E é nessa estrutura, nesse equipamento, esse espaço edificado que ocorrem tanto as interações entre as trocas de carga, né, de carga e descarga das mercadorias das embarcações, e também o contato entre os diferentes povos, entre aqueles que moravam naquelas cidades portuárias, os trabalhadores do porto e as tripulações. E em dados momentos, essas diferentes pessoas e populações, elas acabavam se encontrando naqueles espaços próximos, no porto, nas estalagens, nas pousadas, nas casas de negócio e tal. E esta investigação, o estudo, aí vou entrando agora no âmbito, digamos, do estudo acadêmico, que é a sua área, como é que o estudo da vida portuária pode ser feito a partir da arqueologia, das coisas, que é a sua área específica de atuação? A arqueologia portuária ela pode ser desenvolvida tanto como uma arqueologia no porto, como uma arqueologia do porto. Uma arqueologia no porto seria uma escavação num espaço portuário em busca de qualquer tipo de sítio, sítios pré-históricos, sambaquis, aldeias indígenas, uma fazenda antiga, que não necessariamente o porto seria o foco da escavação. Já na arqueologia do porto, é o próprio equipamento portuário e as suas estruturas que são o foco da escavação. Procura-se entender como foi a evolução desse porto. E que tipo de material que é preservado embaixo d'água, por exemplo, do porto? Embaixo d'água nós temos grandes possibilidades, se forem ambientes lamosos, né, de preservação de matéria orgânica que em terra isso não ocorreria. Seria muito difícil. Como, por exemplo, a madeira, tecidos, cordame, né, das embarcações e mesmo algumas mercadorias que estivessem sendo transportadas, principalmente caroças de azeitona, de amêndoas. Quer dizer, uma série de vestígios que em terra seriam muito mais rapidamente destruídos ou não seriam preservados. Sim, eles seriam muito mais rapidamente deteriorados porque a característica geral do solo brasileiro é que seja muito ácido, né? Somente em bolsões de lodo e pântanos é que isso poderia ocorrer. E mesmo assim não são áreas completamente secas, né? Precisam da umidade. E aí no caso de, por exemplo, uma escavação que envolva um navio, nós temos muitos navios aqui na nossa costa que poderiam ser escavados, podem ser estudados pela arqueologia?
Sim, há milhares de navios afundados na costa brasileira, tanto por acidente quanto por obsolescência. Muitas vezes esses navios eram deixados de lado nesses espaços portuários e simplesmente apodreciam e eram esquecidos. Então é possível trabalhar tanto com as embarcações que sofreram acidentes, né, com as embarcações que representam a história trágico-marítima brasileira e do mundo também, né, porque essas embarcações vinham de fora, quanto essas outras embarcações que foram simplesmente descartadas. E algumas delas até podem ser encontradas hoje em ambiente seco, em razão do avanço da linha de costa, dos aterros sucessivos que ocorreram nessas cidades portuárias. Aí, no caso vamos supor, com os aterros que são tão frequentes, essa preservação, por exemplo, da madeira e de outros objetos já se torna um problema. Como é que se pode resolver isso? Já não haveria tão boas condições de preservação, mas uma vez que continua sendo um ambiente úmido, e muitas vezes esses aterros são necessários para avançar sobre áreas lamosas pouco profundas, né, que não permitem o calado das embarcações. Muitas vezes, mesmo nesses aterros, podem ser encontradas embarcações preservadas. Mas se efetivamente elas estiverem em meio ao sedimento do aterro, aí a possibilidade de preservação é menor. E se for retirada, levado para um museu, como que pode se preservar? Por exemplo, uma embarcação de madeira que ficou tanto tempo embaixo d'água, depois que ela é retirada daquele ambiente aquático. É preciso retirá-la com o devido cuidado, né, a partir de estruturas que permitam o transporte das madeiras, né, sem que elas se quebrem, fiquem torcidas, e elas têm que ser mantidas na água. A hora que elas forem retiradas do seu local de deposição, elas têm que ser retiradas e colocadas em água limpa, água corrente, e essa água tem que ser trocada com frequência, até que se possa fazer um tratamento com impregnação de polietileno glicol e outras técnicas. Mas é extremamente custoso e tem que se avaliar muito bem se é efetivamente necessário retirar debaixo d'água. Retirar, porque as premissas atuais são mais voltadas para a preservação in situ. E a preservação in situ, quer dizer, vamos supor um barco que está afundado e você faz uma pesquisa e resolve, como você disse, deixá-lo lá. Como é que fica a questão de um possível turismo cultural em que as pessoas poderiam visitar o sítio? Isso é comum? Quais são os problemas disso? Aqui no Brasil há o turismo voltado ao mergulho em naufrágios, né? Mas é simplesmente o naufrágio como uma atração para o mergulhador. Em outros locais, como Portugal, Canadá, existem sítios de naufrágio que foram musealizados. Eles foram trabalhados pelos arqueólogos e também pelos museólogos. Então existem circuitos e explicações do que os mergulhadores estão vendo. E existem regras claras para o passeio nesse sítio. Não é possível encostar em nada, tem que se ficar a pelo menos 1 metro das estruturas. Então é preciso um bom controle de flutuabilidade. Eles são naufrágios que muitas vezes eles foram adotados por empresas de mergulho, que essas empresas elas sinalizam e cuidam para que esses sítios não sejam
afetados por saqueadores e nem pelos turistas com algum descuido. Isso ainda não temos bem desenvolvido aqui, então um turismo musealizado, com todo esse preparo. Não temos. E aí então isso nos leva a questão, digamos assim, novamente acadêmica, quer dizer, como é que estão os estudos disso no mundo e no Brasil, para nós podermos ter um parâmetro? Esses estudos de arqueologia subaquática. Eles estão ocorrendo vários estudos de arqueologia subaquática, tanto no Brasil quanto no mundo. Na Europa ou nos Estados Unidos, Austrália, até mesmo a China, hoje em dia, há um grande empenho no estudo desses sítios. No Brasil, nós já estamos agora começando a ter uma boa quantidade de arqueólogos que estão voltados para o trabalho nesses sítios subaquáticos. Então, já não somos mais tão poucos hoje em dia, um quadro completamente diferente daqui a 10 anos atrás, e os trabalhos têm se sucedido aqui na costa brasileira, tanto dentro do âmbito dos cursos de graduação e pós-graduação, quanto os trabalhos de arqueologia preventiva ou de contrato. Nesse caso, uma pessoa que tem interesse, que esteja nos assistindo, tem interesse em entrar nesse campo, o que é que ele deve fazer? Hoje em dia já temos diversos cursos de graduação em arqueologia. Então, o primeiro passo seria fazer um curso de graduação e dentro do curso e depois nas disciplinas de pós-graduação, no mestrado e no doutorado, se encaminhar para essa área, se especializar nesse estudo. Há também a forma tradicional de começar algum curso em História, Ciências Sociais, Geografia, Geologia, e depois, no nível da pós-graduação, partir para essa especialização. Agora, a particularidade da pesquisa embaixo d'água é a questão do mergulho. Qual a indicação que se daria para um jovem interessado? Porque isso que você falou se refere, digamos, à formação universitária geral, mas especificamente para o tema do marítimo, quer dizer, a questão de conhecer o mar e do mergulho. É necessário fazer o curso de mergulho autônomo, né? Começar com o básico e ir para o avançado e depois ter o curso de primeiros socorros e resgate. Essa seria uma formação básica para o mergulhador e, junto com isso, adquirir experiência. Esse pacote de cursos, essas especialidades necessárias, hoje em dia são desenvolvidas no mergulho científico, que começou há 1 ou 2 anos a ser desenvolvido aqui no Brasil. Então são essas 4 especialidades e o mergulhador ele só vai poder atuar na área científica. Vai ser uma credencial específica para trabalhos científicos. Se ele quiser as credenciais de lazer, aí ele vai ter que buscar uma especialização e fazer os exercícios necessários para essa área. Mas é necessário esse pacote de conhecimentos de mergulho para poder ter um bom desempenho nas atividades subaquáticas. Olha, professor Paulo Bava de Camargo, nosso público terá ficado seguramente muito entusiasmado e interessado nessa problemática do mar e da arqueologia subaquática. Então, eu queria agradecer muito a sua disposição de estar conosco hoje no nosso programa. Eu que agradeço. Obrigado. E convido a todos, então, ao próximo programa Diálogos Sem Fronteira.